Fala, mecatrônica, tudo bem com vocês? Tamo junto novamente, mais uma aula de instrumentação, pessoal. E hoje em instrumentação a gente vai estar falando sobre a pressão, tá? A grandeza física pressão. E é uma das variáveis grandezas físicas mais importantes para a nossa área, para quem trabalha na instrumentação, porque através dela você consegue realizar outras medições, obter outras grandezas físicas e normalmente ela está presente dentro das indústrias, tá? Então hoje a gente vai tratar mais sobre quais são quais são as pressões que nós temos, tipos de pressões que nós temos e principalmente aplicada à instrumentação industrial, ok? Simbora para a aula, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula sobre pressão, tá? Então, o que vem a ser pressão? Pressão é força sobre a área, é um conceito bem básico que todo mundo conhece. E o estudo da pressão para a instrumentação, tá? Ela é muito importante. Por quê? Porque através da pressão, pessoal, a gente consegue medir outras grandezas físicas, tá? Então, a gente consegue medir altura, consegue medir vazão, tá? A gente consegue também densidade. Então, a gente consegue obter outras grandezas físicas a partir da medição da pressão, tá? E basicamente, pressão é força sobre a área. Só que nessa aula, a gente vai ver outras definições relacionadas com a pressão, né? Então, devido a essa relação, a gente percebe que se a gente tiver, né, mesmo que a gente tenha um tanque cheio de água, né, mas você tem um pequeno furo e você for lá com o seu dedinho, né, você for lá com o seu dedinho e tentar tampar, devido a essa relação nós conseguimos tampar esse furinho, né? Por quê? Porque a área é muito pequena, né? Então, você tem uma área pequena e você tem uma grande força, vamos colocar que a força seja 1 e a área pequena, 0,01, isso daqui vai dar uma pressão de 1000 quilos, né? Ou aqui está sem unidade, mas só para exemplificar, né? Então, mesmo que o tanque seja enorme, seja grande, se o furo é pequeno, né, você consegue estancar de forma simples, né, devido a essa relação que a gente tem. Tudo bem? Com certeza vocês já devem ter visto isso nas matérias de mecânica, tá? Mas hoje a gente vai dar uma passada nas principais definições de pressão que interessa aqui a instrumentação. Tudo bem? Então vamos lá. Pressão atmosférica, pessoal. Pressão atmosférica é a pressão exercida pelas, pelas camadas de ar, né? Então a Terra tem várias camadas de ar, essas camadas de ar elas têm um peso e esse peso exerce sobre nós, tudo bem? Ao nível do mar, né, a pressão atmosférica ela é 760 milímetros de mercúrio. Nessa disciplina, as atividades que a gente for fazer, como fala, os exercícios, a gente vai considerar a pressão ao nível do mar, tá? Então, conforme você no planeta Terra vai subindo de altura, vai escalando uma montanha, por exemplo, essa pressão tende a diminuir. E a gente só percebe que a pressão atmosférica está mudando quando a gente vai mudando de altura. Quem já foi ali de carro ali para a região de Campos do Jordão percebe, ou viajou de avião, percebe uma pressão no ouvido, né, devido a essa mudança da pressão atmosférica, tanto na hora que a gente está subindo a montanha, né, na hora que a gente está aqui no meio da montanha, subindo até lá no topo, como na hora que a gente está descendo da montanha, né, a gente percebe essa pressão atmosférica, tá? E por que a gente não percebe a pressão atmosférica, pessoal? Porque a pressão atmosférica ela atua em todas as direções, tá? E em todos os sentidos, né? Por isso que a gente não percebe no nosso dia a dia ela atuando sobre o nosso corpo, né? Essa pressão exercendo alguma interferência em nós,
tá? E há equipamentos que medem, que são construídos considerando a pressão atmosférica, tá? Então a gente tem aqui o caso da pressão relativa, tá? Ou manométrica. Você tem equipamentos que, se você colocar aqui para medir a pressão, né? Tem um indicador lá, você vai ver que ele vai estar no zero, né? Mas esse cara está no zero porque ele foi construído tendo como referência a pressão atmosférica. Ele não está somando essa pressão. Se ele fosse medir, se esse medidor aqui fosse em milímetros de mercúrio, e considerasse a pressão atmosférica na sua medição, ele teria a medição de 760 milímetros de mercúrio, isso se tivesse ao nível do mar, né? Mas, como ele é construído para ignorar a pressão atmosférica, ele mostra zero, é a medição relativa ou manométrica. Então, a gente mede a partir da atmosférica, né? A gente tem, conforme a amplitude vai aumentando em relação à atmosfera, o sensor vai aumentando a pressão que é medida, tudo bem? Além da pressão relativa, a gente tem também a pressão absoluta, tá? A pressão absoluta, ela é a soma da pressão relativa, ou seja, da relativa atmosférica, mais a pressão atmosférica. Então, vamos supor aqui, ó, nesse exemplo, né? Em que nós tínhamos aqui, ó, vamos supor que aqui estava medindo 200 milímetros, né? 200 milímetros de mercúrio, tudo bem? Que seja essa intensidade. Então, em relação à atmosfera, 200 milímetros de mercúrio. Se a gente fosse converter da pressão atmosférica, tá? Para a pressão, pressão atmosférica não. Se a gente fosse converter da pressão relativa, tá? Também conhecido, também pode usar a letra G, tá? Quando você vê a letra G junto com alguma unidade de medida, né? Aqui eu estou colocando com a letra P de pressão, mas o certo é utilizar a letra G com unidade de medida. Por exemplo, milímetro, vamos falar assim, PSI-G, tá? PSI é uma unidade de medição de pressão, e quando você vê G, significa uma pressão manométrica, é relativa à atmosfera, tá? Então, se você vai converter uma pressão que é relativa à atmosfera para uma pressão absoluta, tá? Vou colocar a letra A aqui de absoluto, você tem que somar a pressão atmosférica, né? No nosso exercício, considerando aí a pressão atmosférica ao nível do mar, considerando que a pressão da atmosfera seja 760 milímetros, tá? De mercúrio, unidade de pressão. Então, aquela medição que a gente tinha aqui, 200, a gente vai somar com 760, né? Aqui, ó, pressão absoluta é igual a relativa mais atmosférica. Então, nesse exemplo, né, qual que seria a pressão se a gente fosse medir a partir do absoluto, tá? Ia ser 200 mais os 760, tá? Que ia nos dar os 960 milímetros de mercúrio absoluto, tá? Medida absoluta. No caso aqui, deixa eu escrever aqui em cima. Isso daqui seria igual a 960 milímetros de mercúrio, tá? Hg, parênteses, ABS, tá? Absoluto. Tudo bem? Então, se você está com a escala relativa, né, vai converter para absoluta, você tem que somar a pressão atmosférica. Né? Você soma a atmosférica. Você está na absoluta, né? Você vai passar para a relativa, o que você faz? Né? É só manipular essa equaçãozinha. Né? Então, a pressão relativa vai ser o quê? Aqui está somando, passa subtraindo. Você pega a pressão absoluta, tá? E
menos a pressão atmosférica. Você volta a uma pressão manométrica, tudo bem? E o equipamento que é construído baseado na pressão absoluta, se você pega um equipamento, né, que ele é construído, né, que ele é construído medindo a pressão absoluta a partir considerando a atmosfera, com certeza esse ponteiro não vai estar no zero, tá? Esse ponteiro ele vai estar deslocado. No caso, esse ponteiro, vamos supor que que a pressão de atmosfera, dependendo da altura que está, fosse 400 milímetros, tá? Então ele vai conseguir medir a pressão do ambiente, do local onde ele estiver. Ele vai levar isso em consideração, né? Qualquer pressão que está naquele ambiente. Então não vai ficar no zero, porque ele foi construído para medir, incluindo a pressão atmosférica, tá? 400 milímetros de mercúrio, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Também temos a pressão negativa, né? Ou vácuo. O que é a pressão negativa ou vácuo? É a pressão menor do que a atmosférica, tá? E também ela é uma medição relativa, né? Ela está medindo em relação à atmosfera, só que é uma pressão menor que a atmosférica, né? A gente percebe o vácuo, por exemplo, quando a gente passa perto de caminhões, se percebe que o carro chacoalha, né? Dá uma sugada no carro, né? Então, todo ambiente que você tem uma pressão negativa, a tendência do ar é entrar, né? Aquela sucção, né? Então, ela é menor do que a atmosférica, então você sente a sucção, tá? E se o equipamento está medindo pressão negativa, tá? O valor vai aparecer negativo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que essa medição vai valer menos 100, vamos colocar aqui, menos 100 milímetros de mercúrio, tá? Menos 100 milímetros de mercúrio, tudo bem? Então a sua pressão relativa, tá, é igual a menos 100. Se eu for converter para absoluto, né, passar para a escala absoluta, pressão absoluta, eu vou somar a atmosférica, né? O exercício que estava lá. Então, a pressão absoluta ela é igual à pressão relativa mais a pressão atmosférica. Isso vai ser o quê? Vai ser a pressão relativa é menos 100 mais 760. Então, na escala de um equipamento com pressão absoluta, tá? O equipamento ia estar indicando 660 milímetros de mercúrio, tá? Quando você mede a partir, quando você mede, tá? A partir da pressão absoluta, tá? Não existe valor negativo, vai ser sempre positivo, tá? Esse caso aqui. Agora, quando você mede relativo à atmosfera, você pode ter medições negativas, significando que a pressão é menor do que a atmosférica. Tá? Se você fosse converter, o que ia acontecer? Né? Você ia ter que subir, vamos supor assim, ó, você está aqui na absoluta. Você vai passar para a relativa. Né? Então você tem essa pressão aqui. Então pressão relativa é o quê? Né? Se eu manipular essa minha formulinha, eu vou pegar, vou isolar, né? Então vou pegar a pressão absoluta, né? Menos a pressão atmosférica. Nesse exemplo, o que ia acontecer? Né? Eu ia ter aqui a absoluta 660 menos os 760 milímetros de mercúrio, tá? A nível do mar. Então, a minha pressão relativa ia voltar aos menos 100 milímetros de mercúrio. Eu já estou medindo em relação à atmosfera. Ok, pessoal? HG, tá?
Ok. Tum, tum, tum. Vamos lá. A gente tem também, pessoal, a pressão diferencial, tá? Que é a medição quando você está medindo, você está tirando diferença, tá? Um exemplo de aplicação é em filtros, tá? Vamos supor que isso daqui seja uma linha de óleo, né? Que aqui dentro dessa tubulação esteja passando óleo, tá? Então, e aqui você tem um filtro para fazer essa purificação, né? Aqui dentro você tem um filtro para fazer a purificação. Então, conforme o filtro vai sujando, o que acontece? A pressão 1 vai aumentando em relação à pressão 2 aqui, desse ponto, tá? Porque vai sujando, vai impedindo que o óleo vai passando. Então, e aí aqui a gente tem um indicador de pressão diferencial, né? Um equipamento indicador de pressão diferencial para verificar essa diferença, né? Então, mede a pressão diferencial, conforme vai aumentando a pressão diferencial, a gente vê que há necessidade de realizar a troca desse filtro. Mas é só o exemplo de uma aplicação, tá? Então, sempre vai ser a diferença de duas pressões, P1 menos P2, que no caso, e vai ser sempre é normal usar a letra o delta, né? O delta aqui, o triângulo, para representar essa pressão diferencial, tá? A pressão diferencial ela é bastante utilizada para você medir vazão, por exemplo, tá? Ou se não, você medir velocidade, tá? Velocidade também usa a pressão diferencial, tá? Ok. Temos também a pressão estática, tá? O que é a pressão estática? Se você tem, por exemplo, um líquido, uma coluna em que o líquido está em repouso, né? Esse líquido está parado, não está se movendo, ele exerce uma pressão estática sobre o equipamento, tá? Devido ao líquido estar parado. Ou, por exemplo, você tem uma tubulação, né? Essa aqui é uma tubulação, um tubo, tá? E o líquido está correndo aqui perpendicular ao equipamento. O equipamento está aqui, ó, ele está ligado nesse ponto, só que ele não está sofrendo impacto direto desse líquido que está correndo aqui, ó, nessa direção. Então, quando você tem no caso, o líquido fluindo, está em movimento, mas perpendicular à área de medição, que no caso a área de medição seria esse ponto, né? Você tem pressão estática, tá? Ou o líquido está em repouso, e aí você tem sobre o equipamento a pressão estática, tá? Temos também pressão dinâmica, tá? Que seria o quê? Esse líquido, vamos supor que ele está escorrendo aqui, tá? Então, nesse caso, você teria, se o líquido está em movimento, você tem pressão dinâmica, ou se o ponto de medição, aqui no caso da tubulação, o líquido está em movimento, mas está em movimento paralelo ao ponto de medição, né? Aqui no caso, antes estava perpendicular, mas aqui a gente aumentou o tubo e ele está sofrendo o impacto desse líquido, né? Então, no caso, está correndo paralelo, esse líquido está correndo paralelo a essa tomada de medição, tá? Também é considerada pressão dinâmica, no caso, está sofrendo impacto. A gente usa dinâmico e estático para medição de velocidade, tá? Por exemplo, o tubo de Pitot, que é utilizado em aviões para medir velocidade, usa a estática com a dinâmica junto, para verificar a velocidade do avião, tá? E a pressão total, tá? Seria quando você tem o líquido está em movimento, o fluido, o que seja, está em movimento, e aí você faz a soma da pressão estática com a dinâmica, tá? Bom, pessoal, eu acredito que vocês já devem ter visto em outras matérias, tá? A conversão de unidades de pressão, tá? Então aqui existe uma tabelinha, eu vou explicar para vocês como usa essa tabelinha, porque vai ser necessária, tá? Então vamos supor o seguinte, vamos pegar uma medição aqui. Vamos supor que você tenha 200 milímetros de H2O,
tá? 200 milímetros de H2O. E você quer converter isso daqui para milímetro de mercúrio, tá? Como que a gente faz usando essa tabela? Por que fazer conversões? Porque o que acontece? Dentro de uma indústria, você trabalha com várias unidades de medida, né? Apesar da tentativa de sempre deixar um mesmo padrão, às vezes você tem equipamento que vem de outro país. E aí não utiliza o mesmo sistema de medida que foi padronizado dentro da indústria. E muitas vezes você precisa saber relacionar quanto vale aquela pressão, né? Por exemplo, 14 PSI é aproximadamente 1 kg, né? Quando você, ou 14 libras também, é aproximadamente 1 kg. Então, quando você vai abastecer, você vai calibrar o pneu, você coloca lá 30 PSI, você está colocando um pouco mais do que 2 kg de pressão, tá? No pneu do seu carro. Então, assim, quem trabalha na área acaba acostumando a fazer essas conversões. Tem algumas unidades que é fácil a gente fazer conversões, tá? Mas se você tanto digitar na internet os valores, você consegue perceber. Então, vou ensinar usando essa tabela aqui, ó. Então, eu estou em milímetros de H2O e vou para milímetros de mercúrio. O que eu faço, tá? Eu vou chamar essa parte aqui da tabela, essas unidades de medida que tem aqui, tá? Eu vou dizer que é onde você está. Onde está, tá? Onde está. E essa parte aqui, pessoal, tá? Essa parte aqui é onde, vou chamar ela de onde você quer chegar, tá? Onde chegar. Se você adotar esse raciocínio, o que acontece? Você vai cruzar as informações da onde você está para onde você quer chegar e vai multiplicar o valor de 200 pelo valor da tabela. Então aqui ó, eu estou em milímetros de H2O, né? Então eu estou aqui. Eu quero chegar em milímetro de mercúrio, essa daqui. Então eu vou fazer o cruzamento da informação. Ó. Essa linha com essa. Aqui, ó, cheguei aqui nesse valor, 0,0734. Então eu vou pegar o 200, vou multiplicar por 0,0734 e aí eu vou obter minha informação em milímetros de mercúrio. Deixa eu pegar aqui, calculadora, 200 vezes 0,0734. Você vai ter 14,68 milímetros de mercúrio, tá? Milímetros de mercúrio. Então a gente realizou a conversão já, tá? Ah, eu poderia usar a tabela de forma diferente? Poderia. Se você usar ao contrário, né, em vez de esse daqui onde chegar, você considerar que essa é onde você está, tá? Essa parte de cima você considerar que é onde você está, essa parte de cima. E essa parte de baixo você considera que é onde você vai chegar, em vez de multiplicar, você vai dividir, tá? Então vamos supor que a gente tinha lá os 14,68 milímetros de mercúrio. E aí o que vai acontecer? Você vai encontrar, se está em milímetro de mercúrio, você vai para milímetro de H2O. Você vai pegar isso daqui e dividir por 0,0734, tá? Você vai fazer o caminho inverso. Então, se pegar aqui, ó, 14, dividir por 0,0734, eu vou chegar nos 200 novamente, tá? Você pode adotar o caminho inverso, só que se você adotar, você tem que usar a divisão, tá? Mas eu costumo padronizar, tá? Eu não fico nessa brincadeira não, senão acaba confundindo. Então considera o que foi falado aqui anteriormente,
tá? Considera que como fala? Considera aqui considera onde você está, tudo bem? Vamos aí. Considera aqui como onde você está, tá? E considera essa daqui onde você quer chegar, tudo bem? Para não ter rolo. Então, se você sempre fazer essa consideração, onde estou, para onde chegar, faz o cruzamento normal e aí você multiplica, tá? Para fazer as conversões, tá? Outra coisa, pessoal, é uma coisa bem básica, mas acontece. Vamos falar assim, você está em PSI. Vamos supor que você está lá com 14 PSI. Eu te peço para você converter. Você está em PSI G. G significa que não é uma pressão manométrica, uma pressão relativa, tá? Uma pressão relativa atmosférica. Manométrica. Ok? E aí eu te peço para converter para milímetro de mercúrio, tá? Não se soma unidades diferentes, tá? Então você vai lá utilizar aquela formulinha, pressão, eu tenho que converter, eu tenho que, como fala? Eu peço, você está em manométrica, eu peço para você em absoluta, milímetro de mercúrio, eu peço para você em absoluto ainda, né? Então acontece, se você, eu estou em relativo, estou manométrico, né? Então o que você faz? Pressão absoluta é igual a pressão relativa mais pressão atmosférica, beleza. Aí você pensa assim, não, vou considerar o nível do mar, que é o padrão para nossas atividades, tá? Só que acontece, aqui está em PSI, você não vai poder somar aqui, ó, você não pode somar 14 com 760 da pressão atmosférica, tá? Por quê? Porque são unidades de medida diferente. Então isso daqui está errado, tá? Você tem que somar na mesma unidade. Ou você pega os 760 milímetros de mercúrio, tá? E converte ele para PSI, tá? Você pode converter isso aqui para PSI, faz a soma, né? Faz a soma e depois converte para milímetro de mercúrio. Ou, que é mais fácil, né? No caso desse exercício, nesse exemplo é mais fácil. Converte 14 PSI em milímetro de mercúrio e depois soma com a pressão atmosférica, tá? Então, como que ia ficar esse exercício? A forma mais simples, tá? O importante é sempre somar na mesma unidade, só isso. Então vamos converter para milímetro de mercúrio, tá? 14 PSI. Tá. Então eu estou em PSI e eu quero chegar em milímetro de mercúrio. Então eu estou aqui, vou cruzar com milímetro de mercúrio, essa linha. Então eu vou pegar o 14 e vou multiplicar por 51. Vou multiplicar por 51,715. Tá? Então o que vai dar? O que vai dar aqui? 14 vezes... Vai dar 724. 724 praticamente, né? 724 milímetros, tá? De mercúrio, tá? Beleza. Já achei em milímetros de mercúrio, agora é só somar, né? Então, pressão absoluta é só somar com a pressão atmosférica. Então, 724 mais 760. Então, isso daqui mais 760 vai dar 1.000
484, ok? Então, sempre que for fazer, unidade de medida igual, tá? Beleza. E aqui, pessoal, alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Então, exercício de conversão, né? Conversão simples de 20 PSI para milímetro. Aqui já fazer conversão de relativa para absoluta. Então, aqui no caso tem que somar a pressão atmosférica no exercício 2. E de absoluto para relativo você subtrai a atmosférica. Então, essas duas aqui, 300 e 250, está em absoluto, você tem que passar para relativo. Então, subtrair, lembrando de observar a unidade de medida. Ok? Então, exercício básico aí para encerrar a aula. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre pressão. Espero que tenham gostado. E as atividades eu vou deixar uma imagem, né, dessas atividades separado do vídeo para vocês conseguirem consultar e fazer os exercícios, tudo bem? O exercício vai ter lá no Moodle, junto da aula, um local para inserir as atividades, coloca a atividade lá e tá tudo certo, ok? Um abraço, pessoal, até mais. Obrigado.